Olá, este módulo apresenta uma série de vídeos sobre as equações de primeiro e segundo graus, com os principais conceitos e propriedades desses assuntos. São abordados as seguintes definições: equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau, inequações do primeiro grau e equações do segundo grau. Além disso, você encontrará exemplos, classificações, métodos de resolução e aplicações para cada definição. Bom estudo! Na aula de hoje, vamos tratar de um conceito matemático bastante aplicado em situações do dia a dia e fundamental para o desenvolvimento de outros assuntos matemáticos: as equações do primeiro grau com uma incógnita. Antes de definirmos esse conceito, precisamos conhecer alguns outros termos que são muito importantes para a compreensão deste assunto. As sentenças matemáticas podem ser fechadas ou abertas. As sentenças fechadas são aquelas que podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, como nesses exemplos. Observe: 5 mais 2 menor que 1 mais 4. Sentença fechada e falsa, pois 7 não é menor que 5. E 16 menos 10 igual a 6, sentença fechada e verdadeira. As sentenças abertas são aquelas que não podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, como nesses exemplos. Observe: 3x mais 4 igual a 13 e y mais 5 maior que 9. Estas sentenças são abertas, pois dependemos do valor de x ou de y para classificá-las em verdadeiras ou falsas. Observe que destacamos as letras x e y. Elas representam os números desconhecidos nas expressões e são chamadas de incógnitas. Mas atenção! Se as expressões matemáticas forem caracterizadas por letras que possam ser trocadas por um outro número, essas letras recebem o nome de variável. Observe o exemplo: 5x² mais 3x menos 2. Esta sentença aberta é conhecida como expressão algébrica e seu resultado irá variar de acordo com o valor que atribuirmos à letra x. Por isso, nesse caso, chamamos x de variável. Observe as substituições. Se x for igual a 1, teremos 5 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 2, igual a 6. Se x igual a menos 3, 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes menos 3, menos 2, que resulta em 34. Já nas equações, não podemos substituir a letra por um valor qualquer. Pelo contrário, precisamos encontrar o número ou os números que satisfazem a sentença aberta, de modo que ela se torne sempre uma sentença fechada e verdadeira. Observe este exemplo: 4x menos 5 igual a 23. Se substituirmos x por 7, teremos 4 vezes 7 menos 5, que resulta em 23. Logo, x é igual a 7. A equação pode ser definida, então, como uma sentença aberta representada por uma igualdade. E o nosso objetivo é descobrir o valor da incógnita. Neste exemplo, seu valor é 7. O resultado é chamado de raiz. Portanto, temos a raiz da equação igual a 7. Voltemos à equação para observarmos mais algumas características. 4x menos 5 igual a 23 é uma equação do primeiro grau. O grau de uma equação é determinado pelo maior expoente da incógnita, nesse caso, o expoente 1. Observe esta outra equação: 5x² mais 3x menos 6 igual a 0. Aqui temos uma equação do segundo grau, pois o maior expoente da incógnita é o número 2. Outros conceitos que precisamos definir são conjunto universo e conjunto solução. Observe: conjunto universo de uma equação é o conjunto do qual são escolhidos os valores a serem atribuídos à incógnita. É representado pelo símbolo U e pode assumir o conjunto dos naturais, inteiros, racionais ou reais. Quando não for citado o conjunto universo, devemos considerar U igual a R, conjunto dos números reais. Já o conjunto verdade ou o conjunto solução de uma equação é formado pelos elementos do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira. Podemos representá-los pelas letras V ou S, respectivamente. Por exemplo, retornando à equação resolvida no início da aula, devemos escrever
4x menos 5 igual a 23. Se a solução é 7, temos conjunto verdade ou conjunto solução, 7. Bem, para resolvermos estas equações, procedemos da seguinte maneira. Observe o exemplo. Sendo U igual a Q, resolva a equação 7x mais 2 igual a 2x menos 14. Devemos isolar a incógnita, lembrando algumas regras básicas. Qualquer termo, ao ser transposto para o outro lado, deve ser levado fazendo a operação inversa. Começamos com as adições e subtrações, e dessa forma já é possível agrupar todos os termos com x de um mesmo lado. Fazemos então a simplificação da expressão com a redução dos termos semelhantes, ou seja, 7x menos 2x igual a 5x e menos 14 menos 2, que resulta em menos 16. Para isolarmos o x, só falta retirar o 5. Como ele multiplica o x, passamos este número para o outro lado, dividindo o menos 16. Vamos fazer novamente? 7x mais 2 igual a 2x menos 14. Devemos isolar a incógnita, passando 2x para o outro lado e o 2 também para o outro lado. Temos então 7x menos 2x igual a menos 14 menos 2. Os termos que trocam de membro passam com a operação inversa. Temos então a redução dos termos semelhantes. E o resultado é 5x igual a menos 16. Os termos que trocam de membro passam com a operação inversa. E o 5 que multiplica x passa dividindo o menos 16. Temos então x é igual a menos 16 dividido por 5. Essa é a raiz da equação. Agora, para determinarmos o conjunto verdade, devemos verificar se a raiz pertence ao conjunto universo estabelecido no início da questão. Como U era o conjunto dos números racionais, temos que o valor da incógnita pertence a esse conjunto. Assim, escrevemos para a equação 7x mais 2 igual a 2x menos 14, temos V igual a menos 16 sobre 5. Agora, se o conjunto universo para esta equação fosse, por exemplo, o conjunto dos números naturais, deveríamos responder o conjunto verdade da seguinte forma: V é igual a um conjunto vazio, pois a raiz não pertence ao conjunto dos números naturais. Nossa aula acaba por aqui, mas teremos outros encontros sobre as equações, com mais exemplos e dicas práticas de resolução. Aguarde e um ótimo estudo para você!